Sabe aqueles desenhos que a gente amava quando era criança? Aqueles que passavam horas salvando o mundo com piadas boas e personagens marcantes? Pois é, alguém em Hollywood olhou pra isso e pensou: bora transformar em live action, vai dar certo. Mas não deu. O resultado? Um festival de CGI de feira, roteiro sem graça e personagens que parecem saídos de uma peça de escola mal ensaiada. Hoje, a gente vai relembrar os desenhos que nunca deveriam ter virado filme, mas viraram e acabaram arruinando a nossa nostalgia. Então já deixa o like, se inscreve no Cinefluência, porque o vídeo de hoje tá daquele jeito, divertido, nostálgico e com vergonha alheia garantida. Uma coisa é certa, se tem um herói que merecia um live action de respeito no cinema, esse é o Ben 10. Pensa só, ele tem vilões carismáticos pra caramba, tipo o Vilgax, o Fantasmático, que daria um baita filme de terror, o Doutor Animal e uma penca de histórias incríveis que dariam ótimos roteiros. Mas, o que a gente ganhou? Ben 10 A Corrida contra o Tempo, um live action tão podre quanto o CGI das criaturas que aparecem nele. O filme foi feito pra TV e dá pra sentir o baixo orçamento em cada segundo. Quando eu era criança, eu achava isso irado, sério. Mas vendo hoje, parece mais um cosplay mal feito num evento escolar. A direção, os efeitos, as atuações, tudo tem cara de peça de teatro de colégio com orçamento de lanche. E o pior é que o filme se leva a sério, só que o único talento dele é fazer a gente passar vergonha alheia. É aquele tipo de produção que talvez até funcione para uma criança muito nova, mas para quem é fã de verdade do Ben 10, que conhece o peso das histórias do desenho, isso aqui é um soco no estômago da nostalgia. E nem adianta tentar se consolar com os outros live actions da franquia. Tem até um em que o Ben já tá adolescente. Os personagens lembram um pouco os originais, mas só lembram. Porque o resto é deprimente. Ben 10 A Corrida contra o Tempo é o tipo de filme que, se o desenho original assistisse, ele diria: isso daí não sou eu, é um impostor. Fico imaginando se Hollywood resolvesse investir de verdade num live action digno do Ben 10. Com o orçamento certo e uma boa equipe, seria épico. Mas, por enquanto, a gente só tem isso aí. E, sinceramente, é uma pena. Às vezes, eu realmente me pergunto: quem achou que seria uma boa ideia transformar um gato preguiçoso que odeia segundas-feiras e ama lasanha em um longa-metragem de ação e aventura? Pois é, alguém achou. E o resultado foi Garfield, o filme. Talvez ele não seja o pior dessa lista, mas tá ali no top 5 com folga. Porque, sinceramente, não havia a menor necessidade de fazer um live action do Garfield. Tem tantos personagens e universos que dariam adaptações incríveis, mas alguém em Hollywood olhou para esse gato e pensou: é disso que o cinema precisa. A história é simples, para não dizer genérica. John adota o Odd, um cachorrinho fofo que vira o centro das atenções, e isso deixa o Garfield com ciúmes. Até que um treinador de cães maligno sequestra o Odd e o Garfield resolve sair do sofá para resgatar o amigo. Fim. É basicamente isso. Um roteiro que caberia em um episódio de 10 minutos do desenho, mas esticado para um filme inteiro. O pior é que o filme ainda ganhou uma sequência. E se o primeiro já não fazia sentido existir, imagina o segundo. É o tipo de projeto que parece ter sido feito só para vender brinquedo e encher grade de programação de domingo. Pra ser justo, dá pra dizer que o filme é divertido para crianças pequenas. Mas para quem cresceu com o humor ácido e sarcástico do Garfield original, isso aqui é quase uma ofensa gastronômica. Tipo servir lasanha sem queijo. No fim, Garfield o filme é a prova de que nem todo personagem precisa virar live action. Eles pegaram um ícone da preguiça e da ironia e transformaram num filme genérico, acelerado e esquecível. Se o Garfield pudesse falar sobre o próprio filme, ele provavelmente diria: acorda só pra isso? Prefiro dormir. O Max Steel. Mais um herói que tinha potencial para ser incrível, mas acabou virando mais um exemplo de como estragar uma boa ideia. Para quem não lembra, o personagem era um sucesso nos brinquedos e nos desenhos animados. Tinha ação, humor, um visual futurista bacana e aquele clima de super-herói adolescente que funcionava super bem. Mas o que o cinema fez?
Entregou um filme que parece um episódio piloto ruim de série cancelada pela Nickelodeon. O Max Steel de 2016 é uma mistura confusa de drama adolescente, ficção científica barata e zero carisma. O filme tenta criar um clima de mistério e descoberta dos poderes, mas tudo soa tão genérico que parece que você já viu essa história umas 50 vezes antes, e melhor contada. O protagonista até tenta, mas a direção é tão sem energia que nem os efeitos especiais conseguem salvar. E olha que estamos falando de um herói que literalmente solta energia das mãos, hein? O CGI parece saído de um jogo de PlayStation 2, e o traje do Max parece uma versão em promoção do Homem de Ferro comprada na Shopee. O filme se leva a sério, mas o roteiro é tão raso que você passa o tempo todo pensando: era melhor ter ficado no desenho. E o mais triste é que tudo isso tinha potencial. Max Steel poderia ter sido o início de uma franquia divertida, um filme de ação jovem com identidade própria. Mas o que a gente ganhou foi um genérico de super-herói reciclado, sem alma, sem impacto e sem graça. No fim das contas, Max Steel 2016 é aquele tipo de filme que tenta ser o novo herói do momento, mas acaba sendo lembrado apenas como mais uma adaptação que fez o desenho passar vergonha. Tem certas ideias que a gente percebe que nunca deveriam ter saído do papel. E uma delas é essa aqui. Pica-Pau, o filme 2017. O live action que ninguém pediu e mesmo assim fizeram. Que tristeza. O Pica-Pau sempre foi um personagem icônico, cheio de energia, malícia e humor caótico. Mas o que o cinema fez? Transformou ele num CGI esquisito que parece ter escapado de um jogo de celular de 2012. É sério? Sério, o bico do Pica-Pau parece feito de plástico. E o olhar? Bom, parece que ele sabe que está num filme ruim. A trama é aquela fórmula genérica de herói da natureza versus vilões gananciosos. Um casal tenta construir uma mansão em uma floresta e adivinha quem resolve atrapalhar tudo? Sim, o Pica-Pau, que agora virou uma espécie de ativista ecológico com crises de comédia pastelão. O problema é que nada funciona. O humor do filme é forçado, as piadas parecem escritas para um público de 5 anos, e a interação entre o CGI e os atores reais é tão estranha que parece que eles estão olhando para um fantasma invisível no set. E o mais curioso é que o filme foi uma coprodução com o Brasil. Sim, parte da produção foi feita aqui e até a presença da atriz brasileira Tayla Ayala no elenco. Mas nem isso salvou o desastre. O resultado é uma mistura sem graça de sotaques, piadas fracas e um pica-pau que dá vontade de torcer pros vilões. Pica-Pau, o filme, é o tipo de adaptação que prova que nem toda nostalgia precisa virar CGI. O personagem merecia algo divertido, espirituoso e cheio de personalidade, mas o que a gente ganhou foi um pássaro digital com piadas de TikTok mal ensaiadas. No fim, esse live action faz o desenho original parecer uma obra-prima do humor. Se o verdadeiro Pica-Pau assistisse a esse filme, ele provavelmente diria: mas que porcaria é essa? Para fechar com chave de ferro e uma lata de espinafre, vamos falar de Popeye, 1980, o live action que parecia promissor no papel, mas acabou sendo um daqueles filmes que fazem você se perguntar: o que exatamente eu acabei de assistir? O Popeye é um dos personagens mais lendários dos desenhos antigos, forte, carismático, engraçado e com uma identidade visual única. Mas no cinema, ele virou um musical estranho com cenários que parecem feitos de papelão molhado e uma direção que não sabia se fazia comédia, drama ou uma ópera sobre espinafre. E olha que o protagonista era ninguém menos que Robin Williams, um ator genial, mas nem ele conseguiu salvar o caos. O visual dele até lembra o Popeye, com aquele queixo impossível e o cachimbo pendurado. Só que a caracterização é tão exagerada que beira o bizarro. É como se alguém tivesse tentado recriar o desenho quadro a quadro e esquecido que seres humanos reais não se movem daquele jeito. A história é uma mistura de tudo e nada ao mesmo tempo. Popeye chega na vila, conhece a Olivia Palito, enfrenta o Brutus, canta umas músicas que ninguém lembra e pronto, o filme acaba. É tão confuso que parece que o roteiro foi escrito depois de uma overdose de espinafre vencido. Visualmente, o filme até tem um charme retrô de cenário de parque temático, mas o ritmo é tão lento e o humor tão deslocado que fica difícil se divertir. Parece mais uma experiência teatral experimental do que um filme de verdade.
No fim das contas, Popeye 1980 é curioso de se ver hoje em dia, mas mais como uma relíquia do que como entretenimento. Um lembrete de que nem sempre basta amor por um personagem para fazer uma boa adaptação. Se o Popeye assistisse a esse filme, ele provavelmente diria: "Eu sou o que sou, mas isso aqui não sou eu não, hein?" E no fim das contas, a gente percebe que nem todo desenho nasceu para virar live action. De Max Steel a Popeye, passando por Garfield e Pica-Pau, esses filmes mostraram que nostalgia sem cuidado vira vergonha em HD. Mas me diz aí nos comentários, qual desses filmes mais destruiu sua infância? E qual desenho você nunca quer ver no cinema de verdade? Se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no Cinefluência e ativa o sininho, porque aqui a gente ama o cinema, até quando ele erra feio.